Louvado seja Deus. Paz a todos. Amém. Estamos felizes com Jesus. Dá um sorriso aí, fazer de conta que está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo, né? Dá um sorriso por irmão aí. Vira por irmão. Fala, irmão, estou feliz com a sua presença. Amém. Glória a Deus. Quem acredita que Deus vai falar nessa noite mais uma vez? Deus vai falar, né? Deus fala conosco constantemente. Quero também cumprimentar os amados que estão acompanhando pela internet, né? Não só vocês. Agradecer a cada um por ter vindo. E também abençoar a vida daqueles e agradecer aqueles que estão em casa ou no trabalho, enfim, né? Agradecer a todos e dizer que todos serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão aqui, aqueles que estão em casa também. Porque o nosso Deus é bom. Sua misericórdia é eterna. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Bom, queridos, eu vou falar com os irmãos hoje acerca daquilo que Deus me deu, né? Aquilo que Deus me deu. Geralmente Deus dá para nós porque nós precisamos viver, viver aquilo que Ele nos diz e passar à frente aquilo que Ele nos ensina. Porque se traz edificação para nós, traz edificação para aquele que ouve também a mensagem, a palavra de Deus. Eu quero falar sobre algo que me atraiu para Jesus. Algo que me trouxe para próximo dele. Algo que mudou completamente a minha direção, o meu rumo. Porque como disse um rapaz há uns dias atrás, até falei aqui na igreja, que eu era para não dar nada. Né? Porque, meu Deus, os irmãos já conhecem a minha história em parte. Os mais antigos conhecem muito melhor, mas eu não vou aqui expressar aquilo que aconteceu comigo, mas era para não dar nada de fato. Não é? Mas um dia eu numa praça fiquei sem memória, perdi a memória, e alguém orou por mim, depois de uma semana no escuro, e esse alguém orou, e na hora que orou por mim, eu recebi novamente a vida, e eu conheci Jesus ali, nunca mais me apartei dos caminhos. E se estou no caminho do Senhor há quase 42 anos, é porque o Senhor me assistiu de lá para cá, e aquilo que Ele fez por mim, com toda certeza muitos fizeram, que foi a oração. E eu quero falar sobre a oração como arma de batalha. Nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos, e o inimigo faz de tudo para que não atentemos para isso. As portas do reino foram abertas para nós. Nós temos as chaves do reino estão nas nossas mãos, mas existe uma barreira. Existe um obstáculo que quer fazer com que nós não percebamos. Mas nessa noite o Senhor quer despertar você, como já tem me despertado, para que nós passemos a usar de maneira mais intensa e profunda essa arma poderosa, que é a arma de batalha. E essa arma está nas minhas mãos, já há muitos anos, mas ela também está nas suas mãos. Talvez você tenha chegado ontem, ou talvez ainda nem chegou. De repente alguém que está assistindo pela internet nem chegou ainda, mas eu quero dizer para você também, que existe um Deus que está pronto para ouvir a sua oração, e a sua oração será uma arma para a sua batalha, porque batalhas virão, mas a porta do reino está aberta para nós. Não existe o que possa resistir o poder do Senhor. Quando Ele ordena, tudo se faz, tudo passa a existir, porque Ele é bom, e Ele é misericordioso, compassivo, e Ele está aqui para abençoar a sua vida. Embora que algumas orações que nós fizermos, até quero fazer aqui uma longa introdução para entrar no texto, né? Peço que os irmãos não estranhem, mas eu sinto que é necessário que eu fale a respeito de que algumas das nossas orações, elas, de fato, elas não acontecem como nós queremos. Por exemplo, a morte. A morte, ela tem que existir. Não tem jeito, a morte, Jesus veio para tirar a morte daqui. Mas a morte existe. Se todos pelos quais nós oramos para que não morresse, meu Deus, não adianta, a morte ela vem para todos. Quer você queira, quer eu queira ou não, a morte vem para todos. E às vezes você ora por alguém e você vê no estado terminal. Há momentos em que Deus estende as mãos e cura, e opera um milagre. Eu já vi milagre. Mas tem momentos em que acontece o contrário. Mas a morte resulta também em vida para alguns. Agora há pouco, eu e mais o presbítero Tião, nos encontramos com o filho do rapaz que morreu há esses dias aqui perto de nós, Jorginho. Tive a oportunidade de visitá-lo no hospital, lá em coma,
sentadinho com a linguinha de fora, não me viu, nada, ali estava em coma. Nós oramos por ele, mas ele saiu do coma, mas ele faleceu, porque o falecimento vem mesmo. E algumas pessoas acabam que se escandalizando porque algumas coisas inversas acontecem, mas se esquece de que um dia Jesus orou no Getsêmani dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Se aconteceu com Jesus, acontece com você e acontece comigo. Jesus morreu, Jesus pediu ao Pai, diz que ele suplicou por 3 vezes, ele rogou ao Pai: afasta de mim, Pai, mas não seja como eu quero. E às vezes não acontece o que nós queremos. Isso é uma realidade, isso é um fato, e nós precisamos entender esse princípio de Deus. As coisas às vezes nem sempre acontecem como nós queremos, porque Deus, ele trabalha em várias esferas da nossa vida. A morte desse senhor do lado aqui resultou nas palavras do menino que nos disse: eu vou vir para a sua igreja, eu vou vir para a sua igreja, espera que eu vou vir para a sua igreja. Da mesma maneira que a morte de Jesus resultou na nossa salvação, e nós viemos para a igreja porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Foi inevitável que Jesus não viesse a morrer. Ele entregou a sua vida por nós. E nós vemos, amados irmãos, numa outra circunstância, Jesus entrando na cidade de Nazaré e falando ali, pregando e querendo operar milagres. Mas o texto do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos nos mostra que mesmo ele desejando, ele não pôde fazer ali milagre, porque a incredulidade estava no coração dos nazarenos. Então isso também acontece. Nós vemos o apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, rogando ao Pai, por 3 vezes ele suplica. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. O Senhor Jesus diz isso, mas o apóstolo Paulo também diz: afasta de mim esse espinho na carne, tira de mim esse espinho. E a Bíblia diz que a palavra de Deus foi para ele o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que entendo, Paulo dizendo, que quando eu sou fraco, é exatamente aí que eu sou forte. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, aconteceu comigo e aconteceu com você com toda certeza. Algumas coisas que você pediram não aconteceu, mas isso não tira a possibilidade de você usar a oração como arma de batalha para ter a sua vitória, porque muito mais são as vitórias, muito mais são os sim de Deus para nós, para a glória do seu nome. Se hoje nós estamos aqui porque Deus disse para nós muitas vezes: sim, eu te abençoo, receba a minha bênção. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos abençoou até agora, e Ele vai continuar abençoando a nossa vida. Agora eu quero apresentar para você, e eu fiz questão de passar essa longa introdução, para mostrar que às vezes acontece o inverso, aquilo que nós não esperamos, porque Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos. Mas o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, você pode pegar comigo do versículo 19 em diante, uma palavra linda de Jesus que vem com uma grande promessa para nós. Bendito seja o nome de Jesus. Diz assim, capítulo 18, no versículo 19 de Mateus. Nós vamos ler aqui 2 versículos importantíssimos. A nossa oração é a arma de batalha para a nossa guerra. E haja guerra, e haja batalha. Muitos têm ficado para trás, mas você não precisa ficar para trás. Siga em frente, toma a cruz e siga Jesus. E você vai ver no final tudo vai passar e as bênçãos virão pela salvação dada por Jesus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está aqui e Ele diz que quando nós nos reunimos, quando nós invocamos o seu nome, ligando a oração um do outro, Ele vem e Ele faz. Fiz questão de mostrar o outro lado, porque se eu pegar daqui para frente, eu mostro para vocês um evangelho que não permite nenhum erro, nenhuma falha, nada inverso daquilo que nós esperamos. E isso não é verdade. Mas a garantia é, irmãos, que quando nós nos reunimos,
2 ou mais, no nome dele nós pedimos e acontece a bênção. A nossa fé deve ser baseada naquilo que nós às vezes não vemos, mas naquilo que o Senhor prometeu para nós. E ele promete: 2 ou mais reunidos no seu nome, ele se faz presente. No mesmo tempo que foi dada essa palavra para mim, a respeito de que ele se manifesta na nossa vida quando nós nos reunimos entre 2 ou mais, me veio um questionamento: aonde é mais fácil nós estarmos reunidos em 2 ou mais? Aonde é mais fácil? E a facilidade está dentro da nossa casa, é lá dentro com a nossa família. É o marido com a esposa com o marido, é o casal com os filhos, é ali, é o lugar aonde pode começar a bênção do Senhor a brotar. Agora eu pergunto para você aquilo que o Espírito Santo me pergunta: é fácil orar em família? É fácil? Não é fácil. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o diabo ele luta para tirar a sua arma de combate, que é a sua oração. Quantas e quantas vezes a nossa atenção é desviada? Quantas vezes nós temos a oportunidade de orar em família? 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente, é o que disse Jesus, e o que nós ligamos na terra é ligado no céu e vice-versa. É sim, eu oro, a minha esposa diz sim, eu oro, a minha esposa diz sim, a minha esposa ora e eu digo sim, os meus filhos oram e eu digo sim, a família ora, todos nós dizemos sim, está ligado no céu, as portas do reino estão abertas para nós, nós temos a chave da vitória nas mãos. Porém, amados irmãos, não é fácil, acontecem obstáculos, levanta-se aquele que veio do inferno para atrapalhar o relacionamento de Adão com Deus. E às vezes por conta de uma culpa, por conta de um pecado, de um erro cometido, as pessoas acabam ficando desatentos e elas se afastam de Deus. Até mesmo no momento das refeições, que era um momento propício para que ali na mesa se orasse, buscasse, ligasse a bênção, dissesse a Deus: Deus, eu sou grato por aquilo que o Senhor coloca nessa mesa. Até mesmo nas refeições as dificuldades vêm. Alguém pega o prato e quer ir comer no quarto. Alguém pega o prato e quer comer na sala. Alguém quer pegar o prato e comer diante da internet, abrir ali o Facebook na hora em que pode-se fazer uma oração em família. Alguém solta uma palavra e de repente aquela palavra vira uma murmuração, vira uma reclamação, vira uma fofoca, vira um mexerico, e o diabo então vence a batalha. Mas nós somos vencedores em Cristo Jesus, e você pode retomar lá dentro da sua casa esta arma poderosa que é a oração. Você pode dizer em nome de Jesus: a partir de hoje, Deus, o Senhor me mostra que ali na minha casa é um lugar onde eu posso buscar a sua presença, as minhas orações podem ser ligadas, a chave do céu me foi dada, então eu recebo a vitória em nome de Jesus. Agora alguém pode dizer: não é fácil, e de fato não é fácil. Pode prestar atenção nas distrações que ocorre muita distração, onde deveria ser fácil, não é, dentro da nossa casa não é fácil, e eu digo a respeito de mim mesmo, quantas vezes tivemos a oportunidade de orar em família, mas a oração ela não flui, deveria ser, mas não é, porque ninguém mais interessado de que você não receba vitória, é o diabo, se chama Satanás. Ele não quer isso, mas você é vencedor. A partir de hoje Deus abre a sua mente. Se você já não tinha a mente aberta para isso, fique atento, começa lá na sua casa, depois você traz para a casa de Deus. Até, como eu disse já, até para tomar nossas refeições, arrumamos um jeito para tudo, arrumamos um tempinho para tudo, irmãos. Eu até fiz uma relação de coisas que nós passamos a fazer. Claro que não se pode generalizar, mas isso é uma realidade que vocês há de convir comigo, que surge tantas coisas para fazermos, tantas coisas. Infelizmente a maioria das pessoas são distraídas, elas ficam dispersas, e as distrações, muitas das vezes em momentos em que se pode buscar a Deus, vem as distrações como shopping,
Prefere-se ir para o shopping buscar, e não tem nada contra shopping, é gostosinho, de vez em quando eu vou. É muito de vez em quando mesmo, né? Mas eu vou. Alguém lá da minha casa me convida, aí eu vou com eles, eu gosto, né? Eu gosto, legalzinho, né, Donizete? Mas muitas das vezes nós podemos fazer isso, mas também fazer as nossas orações, buscar ao Senhor. É shopping, é jogos de futebol. Ah, agora é momento de ir para a igreja, mas tem um jogo de futebol tão bom ali na TV, né? E a pessoa prefere ficar em casa para assistir uma partida de futebol. O seu time de futebol perde lá. Você pode ficar triste, mas na igreja do Senhor, o seu time não perde. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Vem as distrações, irmãos. Alguns que se apegam ali no Facebook, no Instagram, passam horas ali vendo uma piadinha atrás da outra, uma conversinha atrás da outra, coisas que não traz edificação para ninguém. Gasta-se um longo tempo. Pega um filme, assiste o filme de cabo a rabo. Aí acaba aquele filme e diz assim: esse filme aqui é muito chato, eu vou pegar um outro filme, assiste um segundo filme. Opa, esse filme aqui é bom, então esse outro aqui também é bom. Aí inteira 3 filmes, 4 filmes, 5 filmes. Quando vê, as horas se passaram, não houve oração, não houve busca. E o Senhor está lá na expectativa, como ele estava na expectativa de que Adão falasse com ele após a queda. Mas não acontece a oração. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, vai cair por terra esse mal, e vidas serão restauradas, o altar será restaurado. Haverá sim diversões, haverá momentos em que se poderão divertir-se, mas não somente a diversão, mas a presença do Senhor é o mais importante. Quando você busca Deus, Deus acrescenta até muito mais diversões. De repente, você está acostumado a ir na lagoa aqui de Tremembé fazer uma pescaria, mas buscando o Senhor com fidelidade e lealdade, Deus leva você para um lugar muito longe, muito distante, para fazer uma pesca, não de lambarizinho, mas de peixe grande, peixe gigante. Deus pode fazer isso, mas nós precisamos entender esse propósito do Senhor. Outro lugar, queridos irmãos, que é fácil, deveria ser fácil de buscar na igreja, não é verdade? Deveria ser, mas eu digo para os irmãos, é fácil? Viver uma vida de oração na igreja é fácil? Pergunta para o irmãozinho, é fácil viver uma vida de oração na igreja? Às vezes, irmão, nós queremos fazer coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. E é importante que se faça coisas e coisas. Mas o mais importante é estar aos pés de Jesus. Jesus falou isso a respeito de Marta. Ele diz: Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas, fazer coisas, mas uma coisa só é importante, e Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. É palavra do Senhor. A igreja deveria ser um lugar, e um lugar propício, porque o Salmo 133, amados irmãos, presta atenção, olha que lindo é isso. O Salmo 133 vai nos dizer: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Oh glória! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É na comunhão dos santos, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, pode representar para você que não está acontecendo nada, mas tem uma batalha em seu favor, tem alguém guerreando em seu favor, tem alguém ouvindo a sua súplica. Quando nós estamos em família, buscando ao Senhor, lá na nossa casa é importantíssimo, é bênção vinda para nós. Mas quando nós nos reunimos em família, como óleo precioso que desce sobre a cabeça, corre pela barba, a barba de Arão, é isso que nos diz a palavra, é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você está sendo abençoado agora em nome de Jesus. As portas estão se abrindo para você agora em nome de Jesus, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Mas quantas vezes nós perdemos a oportunidade de nos aproximar mais de Deus? Quantas oportunidades nós temos, amados irmãos, e o inimigo, como ele é perito em fazer com que as famílias se distraiam, ele também faz no meio do povo de Deus.
Ele é perito para causar no meio do povo desunião e tirar o povo da unidade. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. É na unidade, irmãos. É quando eu sou um com o irmão. É quando eu comungo da mesma palavra. É quando eu aceito a palavra que Deus dá para todos. É quando eu digo, sim, Senhor, o Senhor tem razão naquilo que o Senhor está falando. Eu não discuto com a sua palavra. Eu simplesmente me rendo aos teus pés e digo, perdoa-me, Senhor, pelos meus erros. E me ajude, Deus, a me encontrar novamente para buscar a bênção em comunhão. E ordena a sua bênção sobre a minha vida. A bênção recai sobre nós. Coisas importantes acontecem na sua vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Agora existe também um outro fato, a maneira em que nós devemos nos aproximar de Deus. Nós já sabemos que é vivendo em unidade, com fé, de que as promessas vão se cumprir, mesmo que pareça impossível, mas tem maneira de nos aproximarmos de Deus. Você pode pegar a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, e alguns outros vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, isso é importante, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh glória! Nós temos um Deus nos esperando. Aproximemo-nos com fé, diz o texto. Olha só: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Havia possibilidade de entrar só no átrio e no lugar santo, porque o templo era dividido nessas três partes. Era só a parte de fora, que é o átrio, e depois o lugar santo. Mas diz a palavra que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque tem um sumo sacerdote intercedendo por nós. Que lindo isso, irmãos! Isso nós conseguimos dentro da casa de Deus. Isso nós conseguimos no meio do povo de Deus. E é interessante que aqui nos é dado a direção de que maneira nós devemos nos achegar. Nós devemos nos achegar o grande sacerdote com sincero coração, em plena certeza de fé. Eu creio, diga assim, eu creio. Agora diz assim, tendo o coração purificado de má consciência. Nada que venha impedir você de pensar: eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. A sua consciência está lavada. Você é purificado pelo precioso sangue de Jesus. Já vai tentar tirar de todas as maneiras essa verdade, mas você entra para dentro do Santo dos Santos, por meio da intercessão do Cristo, com o seu coração purificado e má consciência, e lavado o corpo com água pura. E você guarda firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, Ele é fiel. Irmãos, para onde? Para onde que vai escapar? Por onde vai escapar a bênção sobre a nossa vida? Você pode até passar por um momento de dificuldade, por um momento de luta, mas o final é só vitória. O final é só vitória. Não contando com aquilo que vai acontecer lá na glória, que não se compara com aquilo que vai acontecer aqui. Porque lá sim, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá nada. Porque as primeiras coisas, como eu sempre digo, haverão de ser passado. Aqui nós vamos passar sim por lutas. Seria querer enganar vocês, dizer não vai ter nenhum obstáculo. Tem sim. Mas o Senhor Deus, Ele é conosco. Como nos achegar a Ele? Primeiro nós passamos pelo átrio, nós chegamos no lugar santo, e depois nós chegamos pela fé no Santo dos Santos com alegria. Temos livre acesso, mas lá da nossa casa já tem que fluir a alegria, quando alguém vem e diz para nós, como Salmo 122, verso 1,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A sua vitória já começa lá. A sua disposição em vir para a casa do Senhor. Se alguém fala para você, está chegando o momento de ir para a casa de Deus, você fala assim, de novo, o que eu vou fazer lá? Você vai se encontrar, aleluia, com aquele que é Senhor dos senhores. Você vai glorificar o Senhor dos senhores. E você vai poder tirar um momento para glorificar o seu nome, porque você passou uma semana abençoada. Exemplo hoje, você abriu os seus olhos, você viveu. Quantas pessoas que não teve a oportunidade de abrir os olhos, quantas pessoas que foram sepultadas hoje. Minha esposa me disse esses dias que chegou lá uma cliente dela, tem cliente, né? Oh meu Deus, chegou uma cliente dela lá, o marido lá fora falou, bem, vamos embora. É assim, gente, vamos embora, bem. E falou uma vez, não sei quantas vezes, se eu falar que tantas vezes eu minto aqui, não erro, né? Mas vamos embora. Aí a mulher estava gostando da conversa. E as mulheres não são boas de conversa, né? Conversa bastante. Aí de repente a moça falou, meu marido está chamando, vai embora. Entrou no carro, foi embora. Passou um tempinho, apareceu lá no, não sei se Facebook ou WhatsApp, não sei, ela não é muito do WhatsApp, né? É só os mais velhinhos como eu, que sou do WhatsApp. Aí apareceu lá, luto. O cara morreu. O cara morreu. É assim a vida, gente. É assim, é desse jeito, mas nós temos a oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Eu tenho levado ceia nas casas e feito visita nos hospitais. Algumas eu coloco, outras não coloco, porque quando eu coloco, alguém pensa assim, nossa, é assim, né? Nossa, está querendo se parecer. Se não coloca nada, fala, não está fazendo nada. É assim, né, pastor João? Não é assim? Misericórdia, gente. Se a gente tem alguma coisa, se a gente não tem, é um miserável. É assim, não é? Veio João Batista, não comia, não bebia, vai lá ver que ele tinha demônio. Né? Veio Jesus, comendo, bebendo, dizia que ele era beberrão, comilão e beberrão de vinho, não é isso? E aí, gente, eu vejo tanta gente. Às vezes eu chego lá, como dizem os antigos, eu chego lá como lambeto, nem conheço a pessoa, eu chego lá, as pessoas olham para mim, quem é você? Mas eu vou lá. Quanta gente sofrendo, gente, tem muita gente sofrendo. E você está aqui. Tem um moço, que eu vou levar a ceia para ele, ele não consegue engolir o pãozinho. O João Carlos já viu isso, o Jean já viu isso. Ele enrola com o pãozinho, com a língua para dentro, e ele não consegue engolir o pão. Ele toma um suquinho de uva numa seringa. Você come o pão com alegria. Você bebe do cálice com alegria. E sabe o que ele diz? Ele diz, eu vou voltar para a casa do Senhor. Vejo uma senhorinha que não consegue nem falar direito, fala machinho, câncer levando ela. Ela diz, eu vou voltar para a casa do Senhor. Eu creio. É assim. Mas nós, irmãos, temos a oportunidade. Então, o Salmo 122 tem que se cumprir na nossa vida, não é, Marcos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Opa! O diabo vem e fala assim, de novo, sai fora, Satanás, em nome de Jesus. Eu vou para a casa do Senhor, vou me alegrar na casa do Senhor. É assim que nós devemos chegar. Gratidão, agrada o nosso Pai. Você já lidou com gente ingrato? Quem aqui já lidou? Levanta a mão, vai, pode levantar, levanta também, eu levanto. Eu levanto. Meu Deus, quanta gente ingrata. Jesus, não é, dona Zete? Não é, pastor João? Das duas mãos, né? Meu Deus, misericórdia. Só Deus sabe. Já sofreu ingratidão com filhos? Eu não. Meus filhos são bênção, né? O Pai cuida de nós. E como filho, nós não podemos ser ingratos com o nosso Pai, porque Ele tem feito grandes coisas. O Pai espera de nós gratidão. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão ingratos. Mas você não. Você é grato ao Pai.
Por isso você vem com alegria. Agora, como eu entro no átrio do Senhor? Opa, porta de entrada, átrio do Senhor, Salmo 100, vamos lá, Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, é com júbilo. Eu venho com alegria, porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alguém não nos disse, o Espírito Santo vem e nos diz, vamos à casa do Senhor, tem alegria lá, vai alegre. Aí o 2, diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, ô glória, sabei que o Senhor é Deus, Ele é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Olha o verso 4, átrio do Senhor, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração sua fidelidade. Eu entro para os átrios do Senhor, pela entrada eu já entro louvando e exaltando ao Senhor, porque eu venho alegre da minha casa, porque eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí, queridos, aí vem uma comparação tão linda. Tiago capítulo 5, eu entro na casa do Senhor e aí confesso os meus pecados. O diabo pode vir falando, você não é digno, você não é digno, não é digno, mas você vem com alegria, você sabe que você vai receber o abraço do Pai. Aí Tiago 5,16 vai dizer assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Presta atenção no contexto. Orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados, e orai uns pelos outros para seres curados. E aí olha a parte B desse verso, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, há poder na sua oração, porque quando você entra, você fala, Senhor, perdoa os meus pecados, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e você se torna justificado, justo, porque a misericórdia se renova a cada manhã, por ser grande a fidelidade de Deus. E aí, irmãos, dentro desse contexto, entra um personagem que foi muito importante na história. Esse personagem se chama Elias. Olha só o que a Bíblia promete para nós aqui, na sequência, no versículo 16, nós lemos aquilo, agora o 17 diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, não choveu, orou de novo, e o céu deu chuva. Tiago faz questão de dizer que Elias era semelhante a mim e semelhante a você, mas ele orava com instância na presença de Deus, e ele afrontou aquela idolatria que existia ali com Acabe e Jezabel, e Deus usou aquele homem. Deus quer usar você, porque você não é diferente de Elias. Perceba bem que o autor, Tiago, diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Deus mexeu, amados irmãos, na atmosfera. Agora, se Deus que mexeu na atmosfera, porventura Ele não pode fazer nada a seu favor? Porventura Ele não pode fazer nada pela sua família, pela sua casa, pela sua igreja? Porventura esse Deus que mexeu lá em Israel, que derrubou por terra os profetas de Baal, aqueles Baals, aquela idolatria, Ele não pode cuidar da nossa nação? Claro que pode cuidar. Nós podemos orar, nós podemos clamar, suplicar, mas às vezes perdemos tempo. Temos a oportunidade de estar na casa de Deus, clamando, suplicando, orando, buscando a Deus, mas às vezes fazemos de conta que nem existe a possibilidade de orarmos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, faz de conta que a oração não é importante. Marta queria fazer coisas, mas Maria queria estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus a bênção sem medida. Se a oração de Elias mexeu com a atmosfera,
A sua também pode mudar qualquer situação. Você já teve a oportunidade de ouvir e de ver Deus fazendo alguma coisa? Eu tenho testemunhos que eu nem posso falar. Eu tenho coisas que Deus fez, mas eu vou contar um que eu contei para o meu irmão esses dias. Sou despertado para orar de madrugada. Alguém pode falar, nossa, que soberbo. Não tem problema. Deus sabe, né? Aí um tempo atrás, eu orei para o Senhor, porque desestabiliza. Porque aí perde a hora. 3 horas da manhã, vai dormir a 1. 3 horas, 3:30 acorda. 4 horas, Jesus amado. E aí perde o sono, pastor João, o senhor entende disso também? É complicado demais. Aí eu cheguei para Deus um dia e falei, Senhor, se é o Senhor mesmo que está chamando, porque na verdade a gente quer pensar que não é, né? Se é o Senhor mesmo que está chamando, então, meu Deus, eu quero uma prova. Deus é testemunho do que eu falo é verdade. Eu falei para Jesus, Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, então, eu quero acordar, e eu quero olhar para o meu relógio digital, e ver lá, eu disse assim para Deus, eu quero ver lá 400. Eu não quero 359, eu não quero 3, eu não quero 41, 401, 402, eu quero 400, quero 4, 2 pingos e 2 0. Se o Senhor me chamar, eu caio de joelho e eu vou entender que é o Senhor que está me chamando. Sabe o que aconteceu? Eu preciso falar para vocês. Quando eu abri os olhos, eu vi o 400 lá, e eu caí de choro aos pés de Jesus. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus é presente. É assim que acontece. É desse jeito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Ele nos concedeu a chave, nós podemos entrar e sair. Tem um sumo sacerdote intercedendo por nós. Aleluia, aquele que aceitou beber o cálice da morte para que nós fôssemos resgatados. É Jesus. Aí eu estou partindo para finalizar a mensagem, e eu quero falar para vocês sobre Ana. Lembra de Ana? Quem está lembrado de Ana? Ana era a esposa de Eucana. Eucana tinha uma mulher, a mulher gerava filhos e filhos e filhos, e zombava de Ana. Dizia assim, quem é você? Talvez alguém diga assim, quem é você? Aí você pode dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ainda você vai ver a virada na minha história. Você vai ver o que Deus vai fazer. Fica vendo, como diz alguns, né? Fica vendo você ver o que vai acontecer. 1 Samuel 1:10. Levantou-se Ana, porque ela não gerava filhos. Levantou-se Ana de madrugada, e com amargura de alma, ela orou ao Senhor, porque de fato ficamos amargurados. Chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Penina zombava, escarnecia, mas ela dizia para o Senhor, eu preciso receber essa bênção. Chega o sacerdote ali e diz para ela, o que está fazendo aí, mulher? Embriagada a essa hora do dia. E ela diz, não, eu não estou embriagada, com vinho dispensando, mas eu estou amargurada. E ela conta para Eli aquilo que ela estava querendo. Eli fala para ela assim, olha como é importante, irmãos, nós estarmos orando e ligando a oração um do outro. Porque ali era o sacerdote ali, mas hoje nós somos um reino de sacerdotes. Vira para o irmão, fala, irmão, você é um sacerdote. Fala para a irmãzinha, você é uma sacerdotisa. O sacerdote ali virou para ela e disse assim, vá e seja feito conforme a tua palavra. E ela chega em casa, e ela gera o Samuel. Samuel, gente, foi aquele que ungiu o rei Davi. Olha a importância de nós estarmos na presença de Deus, buscando e crendo que o nosso Deus é poderoso. Tem alguém aflito aqui? É claro que tem, sempre tem no meio do povo de Deus, mas nós vamos nos basear no Salmo 100, entrar com alegria,
e nós vamos cantar e louvar o Senhor, nós vamos exaltar a Deus, nós vamos fazer a nossa oração aqui, agora mesmo. Eu vou pedir até que você se coloque em pé. Se você quiser se colocar de joelhos, talvez a aflição seja grande, você puder, pode fazer também. E nós vamos começar a nossa oração fazendo elogios para o Senhor. Às vezes nós chegamos diante de Deus, já queremos pedir coisas. Não, você vai elogiar ao Senhor. Você vai dizer como o Senhor é importante para você. Você vai dizer para Ele que Ele é lindo, porque de fato Ele é lindo. Você vai dizer para Ele que Ele é maravilhoso. Alguns vão mandar beijinho para Jesus, não tem problema, mande beijinho para Jesus. Aliás, é uma parte que nós precisamos atentar. Tem pessoas que representa que a oração é para os mais velhos, é esboroar, esse negócio de orar. Gente, pensar assim não é de Deus. Nós temos que interceder, ligar, nós somos um reino de sacerdotes. Quem é sacerdote aqui? Gente, Deus está esperando a nossa oração em favor de vidas que estão sofrendo. Então nós vamos orar, e se você puder orar por essas pessoas que estão aparecendo aqui, você vai orar. Quando alguém orar no grupo lá, diga: Deus, eu ligo a oração. Amém? Em nome de Jesus.